Minha pergunta é sobre o... Minha pergunta é sobre a... Posso? Minha pergunta é sobre a segunda alteração, que, assim, claro que quando a gente vê ela, a primeira impressão dela é uma impressão muito boa, principalmente porque está na minha condição, que está com 11 anos, quase 12 de empresa. É ótimo, realmente. Só que o que surge de questão é a questão de a sustentabilidade do plano, né? Porque é mais da metade dos participantes, não sei, dos ativos deve ser perto de metade que vai ser beneficiado, entre aspas, com isso, né? Falando entre aspas, porque realmente eu não sei, eu não tive acesso à avaliação. Assim, é bem significativo, né? Porque de 0,3, né, para 0,5, contando tudo, é um aumento de quase 70%, né, do que você pode resgatar. Então, quer dizer, se quem for fazendo 15 anos começa a fazer conta e, de repente, o mercado aí muda, dá uma aceleração econômica, não sei, enfim. Ou então tem uma desconfiança muito grande com relação ao mercado financeiro, o pessoal começa a querer sacar, pode... Quer dizer, eu acho que essa avaliação deve ter sido feita, mas eu queria saber um pouquinho mais como é que foi isso. É importante o seguinte, resgate e portabilidade são duas coisas que só pode usufruir a pessoa que se desliga da patrocinadora, né? Então, eu acho que não é isso que vai motivar a pessoa a sair da patrocinadora. Isso aí, entendo que ajuda quem já está, né, hoje só entra na CEMIG via concurso público, né? Faz carreira na CEMIG quem entrou aqui via concurso público. E nós conhecemos bem o perfil de grande parte das pessoas que fazem o concurso público. Ele faz o daqui, mas já está de olho no próximo, né? Tem um termo aí até, vocês podem me corrigir se estiver errado, que é o concurseiro, né? Ele está sempre de olho em algo melhor via concurso público e pode estar de olho numa reaquecimento da economia, tem oportunidade na iniciativa privada também. Então, eu acho que isso aqui quer dizer, isso foi estudado do ponto de vista da liquidez do plano, o Rodrigo pode falar melhor do que eu, mas isso não afeta a alocação de recursos do plano, que são recursos, é um plano onde os recursos estão entrando, né? E, na nossa visão, né, na visão da Forluz, não incentiva ninguém, eu vou sair da CEMIG agora, eu vou sair da Gasmig ou da Telecom, ou de qualquer uma, porque tem um pouquinho a mais de resgate. Por outro lado, aquele que não entrou no plano, meu plano é sair daqui a 6, 7 anos no máximo, eu vou ficar aqui, né? Se eu tenho um doce agora para entrar no plano, eu entro no plano. Quer dizer, nós estamos enxergando como aumentar o volume de recursos do plano e não diminuir. Para complementar para você ficar mais tranquilo, esse sistema ALM é um sistema de gerenciamento de ativo e passivo. Então, você joga todo o seu fluxo de passivo lá no litificador, joga o ativo e vê o que vai sair ali de melhor para otimização de resultado e em termos de liquidez. Quando o atuário nos passa o fluxo passivo, ele já nos passa esse possível resgate que possa existir. Então, você pode represar alguma liquidez em determinado ano ou determinado ano em função da projeção que é passada. Tá? O que acontece é o seguinte, essa parte não resgatável, independente do percentual, seja no percentual atual do 0,3, seja nessa tabelinha nova que está sendo proposta, a parte não resgatável, ela não vai para o plano. Essa parte não resgatável, que o camarada vai lá na Forluz para resgatar e não leva, porque ele não preencheu lá até os 90%, essa parte vai para o fundo de risco da MAI. Então, ela não afeta em nada o plano. Ela vai para o fundo de risco da MAI. E é justamente o fundo de risco que eu acabei de mencionar, que ele encontra superavitário, e nós, inclusive, estamos o quê? Estamos suspensos com a contribuição para ele. Ok? Então, não afeta em nada o plano, até porque o plano é CV, e o plano CV, na fase de contribuição, ele é tudo individualizado. Nada se mistura com nada. Podendo ser coletivo, quem vai para um vitalício na fase de benefício. Ok?
Ainda com relação à segunda alteração, eu não sou entendedor de matemática atuarial, mas num primeiro momento, parece... Em primeiro lugar, eu queria entender qual foi o motivador, né? O porquê dessa alteração, o que motivou essa alteração, né? A partir daí pode ficar mais fácil o entendimento. Agora, de qualquer maneira, parece que facilita-se a descapitalização do plano, né? Num raciocínio raso, é esse o entendimento que dá. Apesar de que você mencionou que essa parte não resgatável vai para a MAI. E existe, considerando que seja isso, existe migração de recursos da MAI para o pagamento dos demais benefícios? Como é que funciona isso? Não, o primeiro ponto é o seguinte: não existe essa migração. O dinheiro, o fundo de risco, né, que é esse que o Vanderlei mencionou, existe para financiar o benefício de risco, a invalidez e morte do ativo. Tá? Com relação a acelerar, eu só quero dizer o seguinte: a Forluz administra um outro plano hoje, chamado Taesa Prev, em que que é só para os empregados da Taesa, esse percentual de resgate é ainda maior, mesmo se o Conselho Deliberativo aprovar, né? E, pelo contrário, nós não estamos vendo que vai descapitalizar o plano. O objetivo de se fazer essa alteração é capitalizar o plano, é tornar o plano mais atrativo para o perfil do novo empregado das nossas patrocinadoras, né? Nas conversas que a gente tem com as poucas pessoas que não entram no plano, um grande motivador para elas não entrarem no plano é exatamente esse de perspectiva pequena de resgate da parte da empresa. Eu acho que é importante o seguinte, que esse escalonamento também inibe uma rotatividade muito alta, que, por exemplo, a Taesa é uma característica da empresa ter uma rotatividade mais alta. Então, essa proposta ela é adequada ao nível de rotatividade que tem na CEMIG. Então, não é uma coisa exagerada, igual é na Taesa, mas também, vamos dizer assim, não precisa esperar 25 anos para que a pessoa possa resgatar, né, a parte patronal. Então, ficou uma coisa intermediária que eu acho que atende aos novos e a quem está aqui também. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou Ari. Ontem eu participei da reunião do Grupo de Estudos Forluz CEMIG Saúde e naquela reunião de ontem foi falado basicamente o que está sendo falado aqui e uma coisa que eu acho que precisa ser repetida aqui hoje. O plano B está perfeitamente saudável, enquanto o plano A possui alguns déficits. Não é isso, Ribeiro? Está correto? Essa afirmação? Bem, aliás, isso foi dito por você ontem. Bem, o grupo de estudos tem um temor muito grande que essa modificação no regulamento do plano B, na realidade, está voltada para resolver o problema do plano A, já que o plano B não possui problemas. A primeira sugestão que eu tenho é o seguinte: que seja aprovado com um pequeno detalhe, em vez de ser os que ingressarem no plano dia 1º de maio, os que ingressarem na CEMIG. Só isso. Para quê? Para evitar um temor que nós temos, que lá no futuro, quando, se é que venha acontecer um dia, a CEMIG tem uma administração não comprometida, igual foi no passado, aquela, como que eu diria, aquela diretoria de carreira, que ela venha a julgar o participante para o alto, que ela tenha um mínimo. E qual que é a nossa sugestão? No entender do grupo de estudos, o problema de 97, quando o plano BB estava fazendo água, era muitíssimo maior que o problema de hoje do plano A. A nossa sugestão é que se faça exatamente o que se fez no passado.
junta-se patrocinadora, Forluz, participantes, para estudarem o problema e indicarem a melhor solução, ou a solução menos ruim. O grupo de estudos acredita que a CEMIG não quer fazer nenhuma sacanagem com o participante. Ela quer apenas se ver livre desse risco atuarial. E toda empresa quer. Ela tem compromisso com seus acionistas e N outros compromissos. Bem, o que nós propomos, então? Primeira coisa, que a modificação seja feita com essa, vou chamar assim, salvaguarda para os participantes não inscritos, mas admitidos a partir dessa data, para que não aconteça o que aconteceu, eu vou chamar o ano atrás, com os participantes que migraram para o plano A e hoje estão tendo que pagar custeio administrativo. Porque se tivesse essa retaguarda, essa salvaguarda, eles não estariam pagando. Por exemplo, eu pago hoje custeio administrativo. Eu ingressei na CEMIG na década de 70, mas migrei em 2007, quando o plano BB seria fechado. Ou migra ou sai da Forluz. Eu não queria sair da Forluz. Qual foi a minha alternativa? Bem, então, tem que atender a patrocinadora? Claro, afinal de contas, ela é que permite que exista estudo. Então, tem que atender. Ela tem compromisso com acionistas, governo, e vai por aí afora. Ela tem que ser atendida. Mas o participante também não pode ser julgado no lixo. Eu acho que ele tem que ser respeitado também. Então, qual que é a nossa proposta do grupo de estudos do qual eu participo? Que o Zé Ribeiro seja o líder de fazer aquilo que foi feito lá no passado, lá no 97. É uma solução que não sou eu quem criou. Quem criou essa solução foi a Cláudia Ricaldoni, que, no meu entendimento, parece que no Zé Ribeiro também, é a pessoa que mais entende plano previdenciário da nação. Era isso, gente. Muito obrigado. Bom, só um comentário sobre a sua sugestão, Ari. Eu acho que nós temos que ver o interesse da CEMIG, o interesse do participante e o interesse da Forluz. A Forluz quer participante no plano, ela não quer empregado da CEMIG que não seja participante do plano. Ela não quer empregado na Gasmig que não seja participante do plano. Um dos esforços que a Forluz faz é de convencer a esse pequeno percentual de pessoas que são empregados das nossas patrocinadoras e não quiseram aderir ao plano, né? Foi citado o número aqui, são 85 na CEMIG, que perto do quadro de perto de 6 mil empregados que a CEMIG tem, é muito pouca gente. Mas nós queremos atrair esses 85, e não deixar que, você pode entrar na CEMIG, mas se daqui a 2, 3 anos, 10 anos, você quiser entrar no plano, você vai entrar na condição daquele que entrou lá no começo, né? Eu acho que tudo, e aí, né, já que você citou 97, eu vou citar lá 73, quando a CEMIG encampou a companhia Força e Luz, trouxe a Forluz para os empregados CEMIG. Muita gente não quis entrar. Esses caras pagaram por isso. Quer dizer, não entraram, naquele tempo o plano era BD, esses caras eram os chamados retardatários, pagaram por isso. Quer dizer, tudo na vida tem um preço, né? Se eu tomo uma decisão agora, assumir o risco de tomar aquela decisão, e você não, eu não vou assumir o risco, é lógico que o risco é para os dois lados, é para o bem e para o mal. Então, repetindo aquilo que eu disse no começo, o interesse da Forluz é atrair novos participantes do plano. Daí, né, a resposta que eu dei, acabei de dar ali, essa mudança na regra do resgate. Queremos atrair esses que não entraram. Se a mudança é para quem entrar na CEMIG, aí essa turma vai entrar numa situação confortável. Eu posso optar daqui a um ano, daqui a anos, né, que eu estou garantido, né? E não vejo, né, com toda sinceridade, por que isso pode ser melhor ou pior. E, aliás, não ouvi, né,
eu tenho um problema de audição, pode ser que eu não tenha escutado bem, mas naquela reunião nossa lá ontem, eu não vi essa sugestão nem da Cláudia, nem de nenhum membro do grupo de estudo. Você está dando agora, eu absorvo, tá? Mas, com certeza, não me parece a melhor solução do ponto de vista de um fundo de pensão que precisa de, como bem disse a Cláudia lá, precisa de grande número de participantes para se sustentar. Pessoal, só um minutinho, por gentileza, porque está sendo vídeo transmitido também para cidades do interior. Nós vamos abrir um minuto ali para ver se tem alguém do interior também que queira se manifestar, ok? E a gente retorna aqui para todos se manifestarem, quem tem. Se quiser abrir o sinal, fique à vontade. Pessoal do interior que está assistindo a transmissão dessa discussão, se quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Alguma dúvida, alguma sugestão, nós estamos à disposição aqui. Não, ok? Tá, joia. Depois a gente retorna novamente. Quem aqui tinha pedido o microfone, por gentileza? Boa tarde. Meu nome é Ildefonso Perri, eu trabalhei aqui 32 anos, também participo do grupo de estudo, né? Tivemos uma reunião ontem com a diretoria da Forluz. É uma preocupação enorme nossa com essa mudança, né? E o que o Zé Ribeiro colocou são ex-diretores, né, de participantes, presidentes de sindicatos, pessoal da EA. Então, é importante que não estar representando o Sindeletro aqui, não. Nós temos a coisa bem diferente. Tem o Edianjo, que é da EA, né? Então, tem vários participantes e nós estamos preocupados exatamente, igual, provavelmente, todos nós, com a Forluz, com o futuro da Forluz. Não é isso? Então, é importante colocar isso. É importante realmente voltar. Isso foi colocado para nós no dia 29 de dezembro, né, ou 27 de dezembro, que essa questão da alteração do plano B. Então, a discussão, concordo plenamente, que é desde no meio do ano. Mas essa questão dessa alteração do plano B... Então, ontem nós fizemos muitas reflexões. Foram colocados até questionamentos se tem condição de ser criado um plano C aqui na CEMIG. O entendimento de algumas pessoas que não tem essa possibilidade. O Zé achou que até pode e tal. Então, o que a gente gostaria é o seguinte, o que foi pedido para os conselheiros, para todos, o Leonardo está aí e tal, que eu trabalhei junto com ele também. Então, o que a gente está pedindo é um tempo a mais, para não se votar, pedir para os conselheiros eleitos e tal, para fazer essa reflexão por um tempo a mais, para a gente construir uma proposta, né? Porque a questão do afogadilho, a gente vê que tem questões que podem trazer um problema muito sério, igual foi colocado. Será que a cota, que não vai atender com a permissão só de entrar com cota, esse plano não tende a acabar? Que a mutualidade é o fundamental no plano de benefício, né? No plano. Então, a gente fica muito preocupado com isso. A gente gostaria de construir uma proposta junto com a Forluz. Então, era isso que nós estamos pedindo. Então, uma coisa é o seguinte, aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o Barata. O Barata colocou assim, é impossível A para C. Tudo bem, A para C. E A para B, é possível? É uma pergunta, né? Ligar o pessoal do A para B. É impossível, concordo plenamente. De A para C é impossível. Mas A para B é possível? Bom, e para o Zé Ribeiro... Mas, meu amigo, são passivos completamente diferentes. Olha a idade do pessoal do plano A, a idade do pessoal do plano B, uma massa fechada, uma massa que tem contribuição todo mês. Não posso misturar banana com cebola. Então, A para C, A para B, também não tem jeito não. A para F, A para G. Agora você fala assim, dentro do mesmo plano, aí se pode estudar outras possibilidades. Agora, misturar massa diferente, eu não posso fazer isso não. Oh, mas você não misturou, nós não misturamos no passado? O que nós fizemos lá? Nós criamos outro plano, meu amigo. Não existia o plano A antes, não. Foi criado outro plano. Foi criado, encerrou o BD e deu opção, 2 planos. Mas não está me ligando? Várias pessoas não me ligaram?
para o plano B, agora? Então, essa é a preocupação. Você está falando que é impossível. Então, você já respondeu a minha questão, só isso. E a outra coisa, Zé, essa é para o José Ribeiro. Você acredita realmente que essa mudança está mexendo com a vida somente das pessoas que nós conhecemos, que nós não conhecemos? É só essa pergunta. Então, nós pedimos só que os conselheiros, com o Leonardo e tal, que tenham um adiamento, só isso, para a gente discutir mais, para ver que construir uma proposta melhor. É só isso que a gente está pedindo. Eu acho que ele fez uma colocação, eu repito aquilo que eu disse aqui, nós temos 3 alternativas, né, que nós, todos participantes, devemos refletir, e mais ainda o Conselho Deliberativo. É aceitar o que a CEMIG pediu, ir para a alternativa que a diretoria da FORLUS está propondo, ou então, essa aí, queremos mais tempo. E eu repito, a CEMIG também tem outras alternativas, né? Ela também pode tomar uma outra decisão. Previdência complementar, pela Constituição brasileira, é algo que é facultativo para o patrocinador e para o participante. Nenhum participante é obrigado a entrar em plano, quer dizer, ninguém é obrigado a se tornar participante de plano, e nenhuma empresa é obrigada a patrocinar plano. Então, nós não podemos perder isso de vista, né? Outra questão interessante que eu acho que a gente pode deixar claro, porque eu acho que ainda não ficou bem claro ainda, embora tenha sido falado, em setembro, quando se pediu, então, que novos estudos fossem feitos para uma alternativa, em novembro, começo de dezembro, essa alternativa ficou pronta. Ela passou a ser de conhecimento do Conselho Deliberativo no dia 13 e 14 de dezembro. Então, desde 13 e 14 de dezembro, o Conselho Deliberativo já tinha conhecimento da proposta, né? E os adiamentos que ocorreram, eles foram requeridos pelos próprios conselheiros. Os próprios conselheiros falaram, olha, precisamos de mais um tempo para discutir com as entidades e com os participantes, ok? Então, essa discussão sobre vamos dizer assim, a redação que está posta ali, proposta do parágrafo 16, é do conhecimento dos conselheiros desde o dia 13 de dezembro. Oi, meu nome é Jairo Nogueira, tenho 30 anos de empresa e espero daqui 5 anos sair vitalício aposentado, se o plano B ainda tiver a opção vitalícia para mim. Eu fico com a dúvida, Zé Ribeiro, fazendo essa provocação, porque eu me lembro de uma passagem em 2006, parecida com essa que você falou. Esse plano é só para os mais novos, esse plano não afeta vocês. Eu lembro disso com o anuênio. O anuênio só vão retirar dos mais novos, não vai afetar vocês, depois nós perdemos. Sabe? Então, assim, há uma desconfiança da categoria sobre essas questões quando é colocada dessa forma. Outra questão é o seguinte, se é uma alteração tão pesada no nosso plano e tão recente, está muito rápido para poder fazer isso, né? Porque nós estamos pedindo um prazo para discutir mais, para debater mais sobre isso. E aí tem um problema aí para o Vanderlei e para os conselheiros eleitos, que na campanha que vocês fizeram há 3 anos atrás, vocês colocaram lá bem claro para a gente, que caso eleito, qualquer alteração no plano, vocês viriam para a categoria discutir e deliberar. Eu não vi isso. Eu estou entendendo que está tendo essa reunião aqui hoje, está tendo em todo o Estado, porque houve uma provocação da EA e do Sindieleto, principalmente, com a relação à criação do plano C, e vocês estão vindo agora aqui para explicar para a gente. Não é para a gente deliberar se a gente quer ou não. Porque nós somos os donos do plano. Nós, participantes. Então, a gente não está tendo essa opção de falar, eu quero ou não quero que mude o meu plano. Sobre a questão de modismo, Ribeiro, ali do cotas, eu acho que tem muita gente optando por cotas, e o que a gente tem ouvido muito das pessoas que aposentam, é por uma falta de confiança na CEMIG e na FORLUS. Então, a pessoa faz a opção por cotas, por achar que a CEMIG não vai durar muito tempo, e que a FORLUS talvez caminhe para o mesmo lado. E esse modismo de cotas, nós vamos ver o efeito dele daqui uns 5, 6 anos, que é quando o dinheiro das pessoas começarem a acabar. Aí nós vamos ver se o cotas vale a pena mesmo ou não. E se tem 87% optando por cota, e se há uma tendência, que eu divido de você, de rotatividade na CEMIG, porque teve rotatividade quando tinha pleno emprego, hoje não tem pleno emprego. Então, quem entra na CEMIG hoje tem que se manter aqui, tentar melhorar aqui, porque não tem opção de sair daqui para uma coisa melhor. Não está tendo essa rotatividade tão grande quanto tinha antes, né? Então, essa questão, a gente, com a segunda proposta, nós vamos estar incentivando as pessoas
a ir para essa rotatividade aqui na empresa, de resgatar o seu dinheiro e sair, e aí eu tento fazer uma ligação com outro plano que é fundamental para a gente, e que se as pessoas saírem e diminuírem os números de ativos aqui na CEMIG, nós vamos perder o nosso plano de saúde. Porque aí a patrocinadora não vai querer manter o plano de saúde. E eu acho que, a nível de negociação, está muito esquisito, está parecendo a negociação salarial do ano passado. A CEMIG bateu o pé no dia 10 de novembro, falou a proposta é essa, alguns sindicatos aceitaram, e depois a proposta mudou para melhor em janeiro. A CEMIG está fazendo uma ameaça, e a gente já está aceitando a ameaça dela como algo que não tem outra saída, não há negociação com relação a isso. E eu acho que há espaço para negociação, e eu gostaria que adiasse essa votação do dia 7 de março, Vanderlei, e que fosse deliberado entre nós, participantes, o que nós queremos. A gente faz a assembleia, vocês explicam, o Vanderlei, os representantes que estão aqui, conselheiros, explica para a categoria o que é, e a gente delibera se acha que é isso mesmo, correndo todos os riscos que podemos correr com relação a isso. Bom, eu só queria fazer um comentário, né? Eu escuto isso, tem 21 anos que eu estou na Forluz, eu escuto, eventualmente, em algumas das apresentações que a gente faz, essa colocação, parece que a CEMIG é um monstro, né? Vocês podem ter certeza, vocês já viram, eu vou citar um caso aqui, e o julgamento façam vocês, do ponto de vista relacionamento da CEMIG com o fundo de pensão. Tá? Não vou entrar e nem acho que a gente deve levar para a Forluz. Tem 21 anos que eu defendo isso dentro da Forluz, que a gente não deve misturar relacionamento sindical com relacionamento com fundo de pensão. São duas coisas completamente distintas. Sabiamente, a Justiça já resolveu isso. Assunto de fundo de pensão não é na Justiça do Trabalho que se trata, é na Justiça comum, né? E eu escuto falar esse negócio de... Parece que a CEMIG é um monstro. Olha, se a CEMIG fosse um monstro, nós estaríamos aqui discutindo, ela já teria retirado o patrocínio há muito tempo. E o fato que eu quero contar para vocês é o seguinte, né? Acredito que seja de conhecimento de todos vocês. Ari, você e os que estão do Plano A aí, né, eu inclusive, nós sabemos do problema do Plano A com relação ao equacionamento do déficit, né? Lá em 97, houve um acordo entre a CEMIG e os participantes, né, com a participação da Forluz, de que se houvesse déficit no Plano A, esse déficit seria coberto integralmente pela CEMIG, né? E agora, a Previc, né, 20 anos depois, a Previc exigiu à Forluz que retirasse do regulamento esse dispositivo. Isso para a CEMIG, ou para qualquer patrocinadora, é uma maravilha, é ou não é? Em vez de eu pagar sozinho um déficit, eu vou dividir a conta, vou pagar metade só, vou dividir a conta com os participantes. A Forluz entrou na Justiça contra a Previc para assegurar isso, porque a Forluz, e eu, pessoa física, sou testemunha, porque eu estava na Forluz quando foi feito isso, né? Nós entramos na Justiça contra a Previc para prevalecer isso. E a CEMIG não se opôs a isso, né? Se eu fosse diretor da CEMIG, provavelmente eu ia querer, com a situação da empresa complicada, eu ia querer dividir essa conta, né? Então, se a CEMIG fosse um monstro, ela já tinha demonstrado isso há mais tempo, em outras oportunidades. Esse caso do equacionamento do déficit, para mim, é emblemático, né? Em que ela se propôs e está pagando integralmente o déficit. Então, eu fiz questão de colocar no primeiro momento aquilo que está em pauta, porque quando começa a desviar conversa para Plano A, conversa para outros assuntos, né, nós não estamos com o objetivo de discutir essa proposta. Se a proposta deve ser aprovada ou não, se ela é boa ou não, é o que deve ser discutido. Agora, não a gente ficar com elucubração de que vai ter uma migração, de que a CEMIG é o monstro do mal que vai forçar uma migração no futuro. Isso aí é muito exercício de futurologia, né? As pessoas que migraram para o Plano B, elas migraram perfeitamente conscientes
de que por que o plano B era melhor do que só o plano A. As que optaram por A e B também fizeram essa opção, porque foram esclarecidas sobre isso, né? Agora,